Shalom, igreja. Podem tomar assento. Fala, igreja, porque nós temos um auditório aqui misto, mulheres, homens. Queridos, antes de darmos sequência aqui àquilo que Deus quer falar conosco, eu só quero agradecer o carinho da pastora Rose, Lu, demais pastoras. Agradecer o convite, o carinho de cada uma de vocês, abraço gostoso, palavras de bênção sobre mim, sobre a minha família, a receptividade do teu coração. Deus só pode fazer quando há uma terra boa. Obrigado por receber a palavra de Deus, por fazer com que o meu tempo aqui não seja desperdiçado. Eu já ouvi testemunhos daquilo que Deus está fazendo através da palavra dele, não só da minha vida, aquilo que Rose ministrou, Carla. Que bom que Deus encontrou nesse lugar, nas nossas vidas, uma terra boa. Que bom que não desperdiçamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, pelo contrário, investimos no melhor que nós podíamos. E Deus não vai se esquecer disso. Nós vamos colher frutos. Algumas coisas, algumas mulheres já têm experimentado aqui daquilo que Deus fez, mas eu ouso profetizar que essa semente se multiplicará, frutos virão que você menos espera, mas seus olhos vão ver, coisas novas vão começar a acontecer na sua vida. Deus vai começar a abrir caminhos novos, a cumprir promessas, a desatar coragem, ousadia, fé, intrepidez no seu coração. Eu quero declarar que a sua casa nesses dias será visitada com o poder de Deus, que dali sairá tudo que é influência maligna, resistência diabólica. Eu quero declarar que você não gerou filhos para a perdição, para o inferno, que os seus filhos são filhos do altar, que não muito longe desses dias você e toda a sua casa estará servindo ao Senhor, porque essa é a promessa, Ele não se esquece. Eu quero declarar que caminhos novos se abrirão na sua vida profissional, no chamado, na sua vocação, na sua vida financeira. Deus é poderoso, Ele vai além das crises, das circunstâncias, das pessoas. Ele é a nossa provisão. Nós não dependemos de homens, de governo, nós dependemos do nosso Pai, o dono do ouro, da prata, Rei do universo. Ele não vai deixar faltar nada para a sua vida, para a sua casa. Confia, descansa nele. Dá uma oportunidade, uma chance para Deus mostrar quem Ele é. Confia, porque onde há insegurança, medo, incredulidade, Deus não age. Mas saia daqui com o coração cheio de fé, confiante. O descanso, a paz interior é a prova da nossa fé, é o selo. Se nós cremos, se nós confiamos, nós descansamos e seguimos. Não é que nós paramos e deixamos de fazer, não. Seguimos em cima daquilo que nós cremos. Então continuamos investindo como se já vendo aquilo que vai acontecer. Se eu creio que meu marido vai se converter, por que eu vou ficar chateada? Por que eu vou ficar sem conversar? Eu vou continuar investindo. Se eu creio que esse ministério vai acontecer, então eu vou continuar orando por ele, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar investindo. Eu creio que você vai sair daqui descansada. Descansada em Deus para prosseguir para o alvo. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida calorosa. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 16. Você conhece a história? Deus chamou aquele patriarca. Abraão foi um homem de fé, não é? Ele foi conhecido como o pai da fé. Pensa num homem de fé, porque hoje, queridos, nós cremos no Deus, em Deus, o único Deus. Que Deus é esse que nós cremos? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Nós cremos no Deus que promoveu inúmeros sinais durante a história da humanidade. Nós temos uma referência. Mas quando Deus chamou Abraão, Abraão estava lá na Mesopotâmia, na terra dos seus pais, no meio de um povo pagão, que não tinha revelação de Deus, nunca tinha ouvido falar nada de Deus. Os deuses que Abraão conhecia eram todos visíveis,
tocáveis, eles eram palpáveis, era o sol, era a árvore, era uma estátua. E de repente Abraão escuta uma voz. Fala comigo, uma voz. A mesma que nós estamos escutando aqui esses dias. Abraão escuta uma voz e ela diz assim: deixa tudo que você tem, entrega tudo, renuncia e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde. Pela primeira vez, Abraão não viu forma alguma, porque o nosso Deus é espírito. Ele ouviu uma voz, mas essa voz fez com que ele deixasse tudo de valor para trás. Sua família, sua terra, seus costumes, sua gente. Em obediência a uma voz. Se Abraão foi capaz de fazer isso, queridos, o que nós vamos fazer com tudo aquilo que Deus tem falado? O Deus que nós já conhecemos bem, que mudou a história, que marcou a história dos homens no meio, com a vinda de Jesus. Nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. É esse o Deus que nós confiamos. Ele marcou a história dos homens. Ele está narrado na ciência. Então, queridos, se Abraão creu, quem somos nós? Para não descansarmos, para não prosseguirmos, para não pagarmos o preço que for para vermos cumpridas as promessas. Deus cumpriu ou não as promessas na vida de Abraão? Cumpriu. Deus falou: vem para cá, eu vou te dar uma terra e eu vou fazer de você um povo incontável. Eu vou te multiplicar. Abraão, como eu falei, era excelente em obedecer. É uma referência, porque ele foi capaz de fazer isso com uma voz. Pela primeira vez ele ouviu, nunca tinha ouvido. Ele creu mesmo, de fato, em Deus. E só que Deus não falou quando iria cumprir as promessas. E aí que está o nosso problema. Nós queremos ter o controle da situação, para poder planejar em cima. E nos esquecemos que fomos chamados para andar nos planos que Ele faz. E é Ele quem tem o controle. Então nós não vamos saber todas as coisas das nossas vidas. Mesmo porque se soubéssemos, talvez não iríamos aonde o Senhor está nos chamando. Então Ele não vai nos falar muitas das coisas. E isso nos traz uma insegurança e põe à prova a nossa fé. Se nós cremos ou não no Deus que é tão conhecido hoje, que já se revelou a nós, nos transformando por dentro, a nossa natureza. E mesmo assim, às vezes a gente ainda duvida. Quando a nossa fé é colocada em prova, muitas vezes a gente retrocede. Deus não vai cumprir, eu não quero mais saber. Eu estou com medo, eu abro mão. Abraão foi firme, ele obedeceu. Bom, Deus não falou quando iria cumprir a promessa, quando ele teria um filho. Se passou 1 ano, 2, 5, 10 e nada. E você sabe, depois de 15 anos... Sara, a esposa de Abraão, teve uma ideia. Dessas que as mulheres de vez em quando costumam ter, uma brilhante ideia. Falou: já que Deus não está cumprindo a promessa, vamos ajudá-lo. Quem sabe ele precisa de uma ajuda nossa. Nós vamos dar uma forcinha para Deus. Então, deite-se com a nossa serva Agar, aquela escrava que nós trouxemos lá do Egito, e que nos serve tão bem, ela é tão boa para nós, tão fiel. Ela talvez seja a melhor delas. Não vai se deitar com qualquer uma. Abraão tinha muitos escravos, muitos servos na sua casa. E talvez, eu imagino que Sara tenha escolhido a melhor, aquela que estava com eles há muito tempo, há muitos anos, sendo fiel. Ela era provavelmente exemplar, muito boa, talvez uma das melhores na aparência. E falou: está aqui a minha serva, deite-se com ela e tenha um filho, vamos dar uma mãozinha para Deus, eu acho que ele está precisando. E vocês sabem que nasceu Ismael. E quando Ismael nasceu, eu gostaria de ler esse texto com você. Isso está em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, de 6 a 10. Olha o que aconteceu, na verdade, quando Agar engravidou. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva... Não, antes, por que ele respondeu isso? Deixa eu dar o pano de fundo. Agar engravidou e começou a meio que tirar em cima, a querer humilhar um pouco Sara. Agora eu que estou grávida, eu trago aqui o herdeiro.
E Sara não gostou, Sara sentiu meio humilhada. E ela falou: olha aí, Abraão, o que esta serva está fazendo comigo? Eu não quero ela mais aqui, manda ela embora. E olha o que Abraão responde. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu. Fala comigo, fugiu. Ela ouviu alguma voz? Ela ouviu a voz de Deus? Não, ela fugiu. É muitas vezes o que a gente faz quando a gente não aguenta as situações difíceis nas nossas vidas. Nós queremos fugir. Eu falei disso no primeiro dia, daquele profeta fujão, que não quer ir para o lugar ruim. Então a gente foge com os nossos próprios pés. Agar não ouviu a voz de Deus, ela apenas fugiu. Procede segundo te parecer, Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. O anjo a encontrou no deserto, junto a uma fonte, e perguntou para ela duas coisas: de onde vens e para onde vais? Mas o que ela respondeu? Eu fujo da presença da minha senhora. Ela só respondeu uma, porque ela não sabia para onde estava indo. E normalmente é assim quando nós fugimos da presença de Deus. Nós não temos um destino certo. Nós deixamos o lugar que nós deveríamos estar. Esse lugar nós sabemos qual é, mas nós não sabemos do lugar onde nós vamos parar. Então ela só respondeu: eu fujo da presença da minha senhora. Vamos continuar. Disse-lhe, então disse o anjo do Senhor, versículo 9: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Vocês estão vendo aí, deixa eu ver. Você está vendo que na minha versão, eu não sei se é a mesma versão que está sendo projetada. Conseguiu a mesma versão? Essa palavra anjo está com letra maiúscula. Normalmente quando o anjo vem com letra maiúscula, é uma representação do próprio Deus, né? Alguns creem, eu mesmo, que seja até muitas vezes a pré-encarnação de Jesus. Então esse anjo com letra maiúscula, junto a uma fonte, na água no deserto, disse a Agar para ela voltar. Agar, serva de Sarai, não, eu estou aqui no versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Sabe o que significa Ismael? O Senhor ouve na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, Yahvé, que lhe falava. E sabe o que ela disse? Tu és Deus que me vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está em Cádiz e Berede. Essa foi a experiência de Agar, uma mulher pagã egípcia, com Yahvé, o nosso Deus. Naquele lugar, ali que foi chamado Beer-Lahai-Roi, ela viu o Senhor que estava olhando para ela. Ela falou: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E ela invocou Yahvé. Ela invocou o nome do Senhor. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali foi uma experiência de Agar com o Deus vivo, o Deus de Abraão. Naquela época a gente não usava essa expressão conversão, mas se eu pudesse aplicar, seria como ali foi a conversão de Agar ao Deus de Abraão. Uma experiência real. E foi tão forte que ela ouviu e obedeceu. Ela voltou para a casa de Abraão. Mas ela tinha uma direção: esse menino vai nascer e você vai colocar o nome dele de Ismael, porque Deus acode na aflição, Deus ouve, Deus vê. Não se esqueça disso, Agar. Deus te ouve na tua aflição.
Você tem momentos difíceis, vai passar. Você é só uma escrava. Mas não se esqueça, Deus ouve na aflição. Fala comigo, Deus ouve na aflição. Fala comigo, Deus vê na aflição. Deus acode na aflição. Não se esqueça disso. Então, para o resto da vida, você vai levar alguém com você, que é Deus ouve na aflição. Ok, o bebê nasceu, foi criado ali, na família. E quando Deus cumpriu a promessa, 25 anos depois que Abraão deixou a Mesopotâmia, Deus cumpriu a promessa, porque Deus nunca falha, ainda que pareça tardio. Lucas diz isso: não fará Ele justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, ainda que pareça, fala comigo, pareça demorado em defendê-los, porque Deus nunca está demorado. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Você pode estar atrasando, mas Deus nunca se atrasa. Você pode estar atrasando Deus, mas Deus nunca se atrasa. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama, que a Ele confia, busca, espera, ainda que pareça demorado. Então estava parecendo demorado para Abraão, mas Deus iria cumprir, como cumpriu 25 anos depois. Quem nasce? Isaque, sorriso, a alegria, o filho da promessa, porque Deus não se esquece, pode demorar 10, 20, 50, 100, 200, Deus vai cumprir. Fala comigo, Deus vai cumprir. Isaque nasceu, como Deus prometeu, e depois de provavelmente uns 2 anos, 3, quando ele foi desmamado, como costume da época, se deu uma festa, um banquete. Aí agora eu quero que você avance na sua Bíblia e vá para Gênesis capítulo 21, no dia em que Isaque foi desmamado. O que aconteceu nesse dia? Vamos ver. Gênesis 21, versículo 8, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o Ismael, que agora já tinha uns 14, 15 anos, vendo Sara, a egípcia, a qual ela dera... vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Agora Abraão já convivia com o filho há 15 anos. E agora deu a louca em Sara de novo. Ainda bem que é só lá na Sara, porque aqui não tem mulher que dá a louca assim. Que fala, me dá um filho, depois fala, rejeita o filho. Aqui não existe, ainda bem, né, irmãs? Que aqui entre nós não existe esse tipo de mulher bipolar, como diz a Carla, tripolar, graças a Deus. Mas H novamente deu a louca, falou: agora eu não quero mais, manda embora. Só que agora Abraão já pegou, porque antes estava no ventre, ele nem tinha visto o rostinho nem nada. Mas agora são 15 anos de convivência, é o filho legítimo de Abraão. E Abraão está pesado. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende, dessa vez, Abraão, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas, fala comigo, mas... também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e na outra versão fala uma fonte, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Agora
que Agar já está completamente adaptada na família, com o seu filho adolescente, Ismael, chega a Sara, na sua crise de bipolaridade, fala: manda embora essa mulher, essa escrava, porque eu não quero mais os dois aqui, e esse teu filho não vai herdar junto com o meu filho. Por que ela tomou essa atitude? Porque Ismael, adolescente, estava caçoando de Isaac, da criancinha, 2 anos, 3 anos. Quem tem filho adolescente aqui? Tem alguém que tem filho adolescente? Eles nem gostam de tirar sarro, não é verdade? Eles nem tiram sarro na gente, não é verdade? Gente, todo adolescente é assim. Provavelmente, Isaac estava, sei lá, falando: ô cabeçudo, vem cá. Não sei, né? Algum apelido, fazendo aquele bullyingzinho que todo adolescente costuma fazer. Não sou a favor, mas não tem jeito de escapar. Mas aí Agar se doeu, por causa que o outro estava caçoando do filhinho dela. Mandou embora. Abraão não queria... Sara, perdão. Obrigada. Estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Mandou embora. Abraão não queria, mas Deus falou. E Abraão é obediente quando Deus fala. Então lhe custou muito, mas Abraão abriu mão desse seu filho. Porque a promessa de Deus para Abraão não era Ismael. Ismael foi porque ele meteu os pés pelas mãos. Foi a pressa, a insegurança, o medo, a desconfiança, a incredulidade. Então Deus falou: não, Ismael não faz parte do meu plano para você e para Sara. E aí sabe o que Abraão fez, queridos? Aquele homem riquíssimo. A Bíblia fala que Abraão era riquíssimo. Tinha rebanhos e rebanhos. Abraão tinha inúmeros servos. A Bíblia fala de 318. Não sei se depois cresceu mais. Era riquíssimo. E Abraão, sabe como ele é conhecido? Amigo de Deus, pai da fé. Pensa num homem exemplar. Sabe esse homem admirável, Abraão? Riquíssimo. Ele foi tão bom com Agar. Pegou Agar, queridos. Preparou um odre de água e alguns pães. E despediu ela. Você não acha que ele foi legal? Não foi? Eu sempre, quando eu li a história de Abraão, vou confessar uma coisa para vocês. Essa história, Abraão, Sara e Agar, esse triângulo amoroso aí, aqui no fundo, eu tinha um sentimento, uma conclusão de que, puxa vida, por que Agar teve que entrar na história e estragar tudo? Tudo seria perfeito sem Agar. Eu pensava, eu sentia assim. Eu falava: nossa, se pudesse tirar Agar da história, tudo seria perfeito. Parece que Agar é aquele espinho da bacalhoada deliciosa. Você está comendo aquela bacalhada, de repente, aquele pedaço da pizza de 4 queijos, daquele queijo embolorado. Alguns gostam, né? Mas aquele pedacinho estragado, eu tinha a impressão que Agar era o pedacinho estragado da história de Abraão. Até que um dia, lendo esse texto, Deus me abriu os olhos. E me transportou para o lugar de Agar, para essa situação. E eu me pus no lugar dela, eu fiquei pensando: meu Deus, o que essa mulher fez para merecer isso? Ela era uma escrava, foi comprada no Egito, provavelmente era de uma classe baixíssima lá no Egito, já tinha uma vida ruim. Foi comprada como escrava. Escrava tem vontade, tem decisão? Não. Escrava tem opção de escolher? Não. E provavelmente ela tenha sido das melhores, como eu falei, porque foi ela escolhida dentre tantas para se deitar com Abraão. Então talvez ela tenha se esforçado para ser a melhor das melhores. E quando Sara falou: deite-se com Abraão, ela tinha opção de escolha? Não. Então ela tem um filho, gesta, passa tudo que nós que geramos um dia, passamos, todo o desconforto, tem aquele apego, amamenta, passa chateação, tudo com aquele filho, é filho dela, legítimo. E agora, Abraão despede Agar, uma mulher separada, abandonada, com um filho adolescente,
um odre de água e alguns pães. O que essa mulher vai fazer? Para onde ela vai? Ela está a centenas de quilômetros da sua terra, da sua família, da sua casa, com um odre de água e alguns pães. Sabe, queridas, muitas vezes nós vamos passar situações assim, de tremenda injustiça, que a gente não entende por que eu vim parar aqui. Orei, jejuei. Na hora de escolher esse cônjuge, marido, mulher, eu achava que era de Deus, eu criei. Eu entreguei todos os meus dízimos, fiz todas as campanhas, nunca fui infiel. E olha agora, quanto tempo sem emprego, e eu não consigo pagar nem a escola das crianças. Muitas vezes, nós vamos nos perceber em situações assim, de vergonha, de escassez, de humilhação, de injustiça, sem merecermos. Eu falei isso aqui também no primeiro dia, daqueles que tinham sido, alguns, levados para o cativeiro. Como você se sentiria no lugar de Agar? Eu, Mônica, eu sou uma mulher colérica. Tem mulheres coléricas aqui como eu? Não, só eu sou colérica aqui. Você não sabe, não entende, eu vou falar. Colérica é aquela que pensa que ela acha que sempre está certa, que nunca erra. A colérica é aquela que nunca erra. Tem mulheres aqui que nunca erram? Que o argumento está na ponta da língua. Tem maior dificuldade de reconhecer que está errado e pedir perdão. Toma a frente das coisas, vai saindo, querendo guiar a casa, fazer do jeito dela sempre. Pois é, bem-vinda ao clube. Eu sou uma mulher colérica também. E se Agar fosse uma mulher colérica como eu, irmãs, eu sou uma mulher colérica, casada com um homem colérico há 32 anos, e sou a mulher mais feliz da terra. Durmo na cama com o mesmo homem colérico. Lá em casa nós somos 3 coléricos, ou seja, 3 nunca erram, 3 sempre estão certos. É um desafio. E o pobre do Gabriel, que nasceu diferente, ele era tranquilo, para ele tudo estava bom. Não, pode ser. Ele era o que abria mão, sempre. E nós 3 lutando. Cada um é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito. Que eu que estou certo, eu que estou certo. E o Gabriel, que é o mais novo, ele era sempre o bonzinho, o doce, o amável, o que renunciava, o que abria mão. Mas, irmãos, hoje, quando ele faz o teste do temperamento daquele colérico, eu falo, não é possível. Como você foi parar nesse lugar? Ele falou, mãe, entrou por osmose. Eu não tive opção, foi entrando. Não é fácil, mas tem as suas vantagens. E se Agar fosse uma mulher colérica, ela estaria muito, muito chateada. Ela estaria com raiva. Ela estaria planejando talvez um jeito de se vingar. Ela estaria desejando o pior para Abraão uma hora dessa. Se ela não fosse convertida, porque uma mulher colérica como a gente, estaria orando, abençoando. Não é isso, irmãs? Bendizendo. Mas eu imagino a dor dessa mulher. E talvez a dor do seu coração. As suas interrogações. Só que Deus estava nessa história. Como eu falei no primeiro dia, Deus não desperdiça nada na vida dos fiéis. Fala comigo, Deus não desperdiça nada na vida dos fiéis. Nem as injustiças. Deus usa tudo para nos abençoar e para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Tudo, se você permanecer fiel, tudo vai se reverter para o seu bem e para as promessas se cumprirem na sua vida, como foi na vida de José, eu disse aqui, tudo. Então, Agar pegou o seu filho e saiu pelo deserto, errante, ou seja, sem destino. Meu Deus, o que eu faço agora? Para onde? Tomou o caminho do sul, provavelmente para descer para o Egito. Desesperada, sem saber como ela iria viver e sustentar o seu filho, como conseguiria chegar até o Egito. E o versículo 15 diz, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se à distância de um tiro de arco. Aquela água que Abraão tão generosamente deu, acabou rapidinho, lógico. Queridas, deixa eu falar uma coisa. A água de Abraão é uma bênção.
a provisão que os homens podem nos dar para as nossas emoções, para o nosso casamento, para a nossa conta bancária, na nossa família, ajuda espiritual, toda provisão de homem é bênção, é bom. E que venha mais, que Deus levante mais Abraãos nas nossas vidas para nos dar mais odres de água, amém? É uma bênção, não tem nada de errado. Só que a água de Abraão, uma hora acaba. A água de Abraão nunca vai ser suficiente para nos sustentar até o propósito. E vou falar de novo. A água de Abraão nunca vai ser suficiente até nos sustentar, até que a gente chegue ao propósito. Uma hora ela acaba. Agar, ela sabia que aquele menino era a promessa de Deus para ela. Assim como Isaac era para Abraão, Ismael era para ela. Ismael tinha as mesmas promessas do que Isaac. Que ia crescer, ia se tornar forte, um povo incontável, iam ser 12 príncipes, como Isaac também teve. Então, Agar foi abençoada com as mesmas, entre aspas, mesmas promessas de Abraão. Eu vou cuidar da sua descendência, ela prosperará sobre a terra. Ela se multiplicará. Lembra daquele encontro com Deus? Quando ela encontrou Deus. Então Agar sabia que aquele menino seria aquele jumento selvagem que habitaria fronteiro aos seus irmãos, um povo incontável. Só que agora, em pleno deserto, ela e a sua promessa estão correndo risco de vida. Ela não tem como sobreviver, porque a água acabou. E ela não tem como sustentar a sua promessa, porque a água acabou. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Ismael está ou não está fronteiro aos seus irmãos? Habita ou não fronteiro aos seus irmãos? Não é por isso toda confusão até hoje? Não é um jumento selvagem? É ou não é? É. A água de Abraão pode acabar. A provisão de homens pode acabar nas nossas vidas, no seu casamento. Aquilo que você recebe do seu marido, da sua esposa, uma hora pode acabar. Talvez a admiração, as palavras de elogio, talvez o respeito, a parceria, a cumplicidade, a confiança. A água de Abraão pode acabar no seu ministério. A proximidade de um pastor, de um líder que era tão boa. As oportunidades que você tinha, o espaço, tudo aquilo que os homens podem te oferecer no ministério, aquilo de uma hora para outra pode acabar. Pode acabar na sua vida profissional. A questão é, você depende de quê para viver? A sua promessa depende de quê ou de quem? Quem sustenta o seu Ismael? Os homens ou Deus que prometeu? Fala comigo, o meu Ismael vai viver. Você tem inúmeros Ismaéis na sua vida. Promessas que Deus te fez e não esqueceu. E talvez você, numa situação dessa em pleno deserto, que a perspectiva natural é não vai se cumprir, porque a gente vai morrer aqui. Você pensa, Deus jamais vai se cumprir. Mas deixa eu te falar, Deus é o Deus que nos acode nas nossas aflições. Irmã, se você tiver que levar uma frase daqui, leve essa. Escolha depender de Deus e não dos homens. Escolha se satisfazer em Deus e não nos homens. Escolha se suprir em Deus e não nos homens. Se realizar em Deus e não nos homens. Porque um dia a água dos homens acaba. Seja os homens o governo, seja os homens a nossa família, seja os homens os nossos irmãos, os nossos patrões, funcionários, não importa.
Se a gente colocar nossa esperança no que é natural, estamos correndo sérios riscos de vermos perder a nossa promessa e jamais vermos cumprindo. Você vai colocar o seu Ismael na dependência de quem? Um dia, em pleno meio-dia, lá no poço de Jacó, estava uma mulher. Para nós ela não tem nome, nem sei se para a sociedade tinha, porque ela era tão rejeitada e tão discriminada pela sua vida, que ela sempre escolhia esse horário, sol a pino, para ir buscar água, porque ali, naquele lugar, não haveria ninguém para ficar olhando para ela, julgando-a, condenando-a. E ela estava ali junto ao poço, quem aparece? Jesus. Jesus pede água para ela, mulher, dá-me de beber. E ela acha estranho aquilo, porque ela é mulher, e como é que um homem vem conversar com uma mulher? Mas ela não é só mulher, ela é uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ela não é só uma mulher samaritana, ela é uma mulher samaritana mal falada, mal vista. E Jesus para conversar com ela. Mas na hora que ela levanta os olhos, pela primeira vez na sua vida, ela vê um homem olhar para ela de uma maneira diferente. Ela não se sentiu um objeto, um corpo. E ela leva aquele susto e fala: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou uma mulher samaritana? E Jesus fala: ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo, você que me pediria e eu te daria água viva. Fala comigo, água viva. Ela não entende, porque ela só conhece a água de Jacó, a água do poço de Jacó, a água dos homens. Ela está totalmente dependente do poço de Jacó. Todos os dias ela vai lá e leva água, e a água acaba. E ela tem que voltar e leva mais, e a água acaba. Porque a água de Jacó, de Abraão, do teu pai, do teu tio, do teu pastor, de qualquer, acaba. E ela está ali novamente. E ela fala: mas como você vai me dar água? Você não tem nada para pegar e o poço é fundo. Jesus vira para aquela mulher e fala: mulher, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Fala comigo, voltará a ter sede. Você quer viver com sede, irmã? Sede de amor, de carinho, de aceitação, de valorização. Dependa dos homens. Aí você vive voltando a ter sede, necessidades, carências. Mas se você quiser ser uma mulher plena, não dependa. Beba da água de Jacó enquanto tiver. Beba do odre de Abraão enquanto tiver. Mas não dependa, porque existe uma água viva. Aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, fala comigo, nunca, jamais voltará a ter sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãs, existe um lugar onde nós somos totalmente supridas, onde nós somos totalmente realizadas, felizes. É lá no manancial de águas vivas, não é no poço de Jacó. Bênção, poço de Jacó. Tanta gente nos abençoa, nos supre, nos faz sentir amadas, importantes, nos abençoa, mas acaba, falha um dia. Jeremias 2 diz: o meu povo cometeu 2 males contra mim. A mim me deixaram, eu, o manancial de águas vivas, cujas águas nunca faltam, e cavaram para si cisternas rotas, furadas, que não retém água. A água de Abraão está numa cisterna rota, a água de Jacó também. Você não vai ter a água dos homens para a vida toda. Quer ser feliz, quer ser plena? Escolha depender da água viva, do manancial que nunca falta. Eu costumo dizer
Paulo descobriu esse lugar. Paulo diz assim: olha, eu aprendi a viver contente. Fala comigo, contente. Independente, pleno, em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, envergonhado, injustiçado, maltratado, como reconhecido, aplaudido, valorizado, exaltado. Tanto sei ter fartura, receber de tudo, ter de tudo em abundância e sair dando para todo mundo, quanto escassez, necessidade. Tudo posso no manancial de águas vivas, em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas, e eu sou contente do mesmo jeito, eu estou pleno do mesmo jeito, eu estou me sentindo do mesmo jeito. Eu escolhi depender dele. Eu costumo falar que Paulo descobriu um patamar que eu chamo de tanto faz. Fala comigo, tanto faz. Já visitou esse bairro, irmão? Conhece o bairro do tanto faz? Tem lá na sua cidade? É o lugar do tanto faz. Tanto faz. Se lá na minha igreja me dão um microfone, espaço, reconhece o que eu estou fazendo, me aplaudem, me elogiam. Ou se não, se ninguém nota o que eu estou fazendo, se ninguém aplaude, se ninguém diz sequer obrigado, ó, beijinho no ombro. Tanto faz. Eu não dependo disso para ser o que eu sou, para fazer o que eu tenho que fazer. Eu dependo de uma voz, um comando, um propósito. Não é da água dos homens, é da água viva. Tem ou não água de Jacó, de Abraão, eu vou continuar crendo na promessa, levando o meu Ismael, porque ele é suficiente e poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Eu costumo dizer que Deus não é caloteiro. Se Ele encomendou, Ele vai pagar, dá seu jeito, mas Ele paga. Não vai te deixar na mão. Fala comigo, a água de Abraão acaba. Tendo acabado a água de Abraão, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se à distância de um tiro de arco. Ela falou: eu vou colocar Ismael aqui, porque eu não quero ver esse menino morrer. Como que se resolvesse colocar o menino numa sombrinha? Ela foi sentar-se lá para falar assim: quer saber? Fiz tudo o que está ao meu alcance. Não é a minha culpa, não tenho mais nada a ver com isso. Abandonou a promessa, porque nela não tinha condições. Muitas vezes, querido, você abandona as promessas de Deus, aquilo que Deus ainda vai fazer. É o casamento restaurado, é um emprego melhor, é a cura da sua enfermidade, é um ministério abundante, porque você olha para você e vê: eu não tenho condições, então quer saber? Não quero mais. Abandona. Ela deixou Ismael lá, certo de que iria perder a promessa, de que ele ia morrer, porque dizia no seu coração: eu não verei morrer o menino. Lavando as mãos, como se isso resolvesse. Eu não sei se vocês têm costume de dizer aqui no sul: vou deixar como é que está para ver como é que fica. Vou deixar como é que está para ver como é que fica. Vocês falam esse jargão aqui? Vou deixar como é que está para ver como é que fica? Se você deixar como é que está para ver como é que fica, vai ficar como é que está. Ou pior, Ismael não vai viver abandonado lá. Quer saber de uma coisa? Você pode não gostar muito. Ismael é seu. A promessa é sua. É sua a responsabilidade. Não adianta você ficar achando culpados. Não adianta. Você precisa fazer algo. E a primeira coisa a fazer é crer que ele não vai morrer, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Não adianta você se afastar e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Você tem responsabilidade, sim, com o seu Ismael. É Deus quem vai prover. Mas você tem a sua parte, a sua responsabilidade. Você não pode abandonar, não pode abrir mão. Eu falei aqui daquela Sirofenícia no primeiro dia. Ela cria na bênção para a vida dela. E a princípio Jesus não fez nada e ela abandonou? Não. Ela permaneceu crendo até chegar às migalhas. Ela falou: eu sei que Ele vai fazer.
Eu vou pedir, ele vai fazer, ele não fez. Ele falou, eu sei que ele vai fazer, eu vou gritar, e ele vai fazer, e ele não fez. Eu sei que ele vai fazer, eu vou adorar, e ele vai fazer, e ele não fez. E ela desistiu? Não. A mamãe Silvia dá? Mariana, mamãe Silvia da Mariana, por favor, fique em pé, lá atrás, de vermelho. Só que ela falou, eu não saio daqui sem a minha bênção. E ela voltou. E é interessante, daqui a pouco eu vou falar das palavras. Porque eu não sei se você já prestou atenção, como foi que ela recebeu a sua bênção. Ela chegou lá nas migalhas e ela disse, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E sabe o que Jesus fez? Estendeu as mãos e fez uma oração poderosa. E expulsou o demônio da filha dela. Foi isso que Jesus fez? Não. Quando ela falou assim, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus virou para ela e falou assim, por essas tuas palavras, pode ir. O demônio já saiu. Uau! Quem foi que expulsou os demônios, queridos? A mulher com as suas palavras. Exatamente tudo que nós acabamos de ouvir falar aqui. Por essas tuas palavras, mulher. Jesus sequer falou, sai demônio. Olha o poder das palavras. É sua responsabilidade, não adianta você abandonar o seu Ismael. Tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, olha o que ela dizia, olha o que saía da sua boca, não verei morrer o menino. Lembra, ela estava cantando junto com o coral do inferno. Satanás falando, vai morrer, Deus não vai cumprir. E ela falando, vai morrer, Deus não vai cumprir. Fazendo contracanto. Enquanto aquela cirofenícia, com as suas palavras, estava expulsando os demônios da sua filha. Pela sua fé, uma palavra de fé. Eu não vou gastar tempo aqui falando de palavras, porque cá para nós. Carla foi perfeita aqui. Mas reavalie o que tem saído da sua boca. Mais uma vez, se você não consegue falar a respeito das promessas que estão à frente te esperando, que vão se cumprir, por favor, fique calado. É por isso que Deus falou para aquele povo dar 7 voltas em volta de Jericó, com a boca fechada. Todo mundo andando. Ninguém conversa. Não sei se as mulheres desistiram de ir. Não. As mulheres foram. Só Deus sabe a prova. Por que Deus mandou aquilo? Eu fico pensando, as 2 comadres, rodeando Jericó. Meu Deus, eu sabia que não ia dar certo deixar esse velho gagado Josué no lugar de Moisés. Por que Deus não aproveitou e levou Josué junto com Moisés? A gente precisa de uma mente nova. Sabe o que esse Josué está pensando? Que com um grito essas muralhas vão cair. Meu Deus, que vergonha. Todo mundo olhando para nós. Ai, não olha para lá. Ai, que mico. Que mico que a gente vai passar. Eu fico pensando. O que não sairia da boca daquelas mulheres se Deus tivesse falado, pode conversar. Deus falou, todo mundo calado. Porque senão não vai se cumprir. Se você não tem como falar a respeito do que Deus está falando, por favor, fique calado. Ou então seu Ismael vai morrer e depois não coloque a culpa em Deus. Porque pela sua palavra, você pode gerar vida ou morte. Não vou falar mais, chega de palavra, porque aqui já foi suficiente. Então, no desespero, ela sentou-se, levantou a voz e chorou. H chorou. Irmãs, um choro de quebrantamento. Só que não. Não, se ela fosse uma colérica. Aquele choro provavelmente não era de quebrantamento. Era de amargura, de raiva, de desespero. Chorar. Irmãos, chorar pode.
Chorar é bom, não é? Chorar é bom? Irmãs, que seria de nós? Fala que ajuda. Chorar é bom. É bom, mas não resolve. Chorar é bom, alivia, mas não resolve. Não era com as lágrimas, ela estava chorando porque estava enchendo um copo para dar para ele de beber. Vai sustentar a promessa? Não, irmãs, chorar alivia, mas não resolve. Ou você já viu em alguma passagem bíblica Jesus falando: vai, mulher, as tuas lágrimas te salvaram. O teu choro, o teu desespero te salvou. Já viu? Eu nunca vi. Vai, mulher, a tua fé. Confiança para seguir. Continuar. Você pode até chorar, minha irmã. Mas como eu falei no primeiro dia, quem sai chorando e chorando e chorando, voltará chorando e chorando e chorando, morrendo de fome. Mas quem sai chorando e andando e lançando sementes, voltará, porque tem semente, tem alguma coisa sendo feita, investida, que custa. É no meio de dor, de lágrimas, mas tem semente caindo. Eu pergunto, você está passando um momento assim de dor? Quais são as sementes que estão caindo? Para que amanhã você tenha o fruto. Agar chorou, um choro de desespero. Levantou a voz e chorou, talvez de raiva, culpando. O culpado foi Abraão, foi Sara. Não adianta, nada disso vai sustentar Ismael. E é interessante que, leia comigo o que diz o versículo 17. 16 fala: e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Mas quem estava chorando? Agar. Deus ouviu a voz de quem? E quem estava chorando? E Deus ouviu a voz de quem? Ai, cala-se. Lembrei, não, esse não. Volta para cá. Parece meio... Agar estava chorando. Desespero, raiva, amargura, mágoa, ódio. Mas Deus ouviu a voz da promessa. Deus ouvia a voz do Ismael. Sabe por quê? O nosso Ismael fala de noite, não deixa Deus dormir. As promessas que Ele tem para nós não deixa Deus dormir. Deus é aquele que não dormita, não dorme. Deus trabalha nos turnos da noite, inclusive. Deus não esquece o seu Ismael um segundo, porque ele fica lá falando na cabeça de Deus. São as promessas do Senhor para nós. Agar estava naquele desespero. Ela havia esquecido, ela abria a boca para dizer: vai morrer. Ela havia esquecido. Olha que mulher mais tonta. Todas as vezes que ela chamava Ismael, ela falava: Deus que me ouve, vem cá um pouquinho. Deus que me acorde, pega aí esse copo e traz para mim. Ela se esqueceu. Muitas vezes nós estamos assim, diante de tamanha injustiça, dor ou necessidade de aceitação, de amor, de valorização, de carência, necessidades financeiras. Nós somos capazes de esquecer quem é o nosso Deus, o que Ele falou conosco, as nossas experiências do passado. Eu queria que vocês ficassem em pé. O que Deus diz para Agar, Deus ouviu a voz do menino e disse: Agar, por que você está assim? Por que choras? É interessante, Agar está para morrer com seu filho no deserto. E Deus está assim: Agar, tem algum problema, minha filha? Hello? Você está com algum probleminha? Tem alguma coisa errada na sua vida? Ela não tem para onde ir, não tem amparo, não tem comida nem bebida. E Deus está falando assim: aconteceu alguma coisa porque você está com medo? Você tem a mim. Levante-se, Agar. O que a Bíblia diz é: levante-se, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te, sai desse lugar de passividade, desespero, de achar culpados.
Prossiga crendo. Fé é confiar para prosseguir. Toma o menino pela mão. Pela mão no deserto, um adolescente de 15 anos. Adolescente de 15 anos gosta de andar assim de mão dada com a mãe, não gosta? Com o pai? Num deserto que não tem ninguém, não tem chance de perder. Isso significa, toma pela mão, faz aliança com seu Ismael, nunca mais você solta ele. Custe o que custar, ainda que pareça que é o fim, que vai morrer, que vai dar tudo errado, que não tem mais jeito. Você tem a mim. Por que temer? Por que você está assim? A pergunta é: o que tens, Agar? Não temas, porque eu cumprirei. Eu falei dele um grande povo. Ergue-te, toma o rapaz pela mão, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela uma fonte. Irmãos, Agar estava nesse desespero do lado da fonte. A minha Bíblia não fala, e abrindo Deus uma fonte. Não. Fala, e abrindo-lhe Deus os olhos. Ia morrer de sede do lado da fonte. É assim que eu tenho visto a minha trajetória cristã. Dentro das igrejas, dentro da minha própria igreja. Crentes cheios de promessa, morrendo de sede do lado da fonte, perdendo as promessas do lado da fonte, porque escolheram depender da água. Acabou, então não se cumpre. Eu abro mão. A fonte nunca cessa, nunca acaba. Por favor, escolha depender da fonte. O menino cresceu. Cresceu porque Deus jamais errou. Cresceu porque Deus jamais se esqueceu. Cresceu porque simplesmente Ele não pode falhar. Cresceu porque Ele é fiel. Cresceu porque Ele é todo poderoso. Cresceu porque Ele nos ama como ninguém. Cresceu, se tornou forte. Fortaleceu. Quem estava sustentando? O que prometeu. E a promessa está aí diante de todos para vermos. Deus é fiel. Eu queria que você hoje fizesse uma aliança. Nós já estamos acabando, eu só quero orar com você. Talvez alguns tenham que voltar lá no arbusto de alguns anos atrás e pegar o Isaac abandonado lá. Um sonho, um projeto, um ministério, um relacionamento que foi quebrado e você abandonou. Promessas. Talvez você tenha que voltar lá naquele arbusto que você abandonou. Mônica, mas já faz muitos anos, meu Ismael já morreu. Deus é poderoso para ressuscitar. Se tem promessas, vai ressuscitar e vai viver de novo. Mas por favor, não abra mão. Não vá morrer e deixar seu Ismael morrendo do lado da fonte. Volte lá, querido. Não abra mão de nada do que Deus te deu. Ele vai cumprir. Feche os seus olhos se você quer fazer uma aliança com o teu Deus, a tua fonte, com o teu Ismael, as promessas, aquilo que Deus falou a seu respeito da sua casa. Por favor, erga a sua mão assim, ó, fechada. É uma aliança. Está aqui na minha mão, ó meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, minha provisão. Eu saio daqui, eu jamais vou abandonar, custe o que custar, diante do pior deserto, da pior sede. Eu não abro mão do meu Ismael. Eu vou ver com os meus olhos ele crescendo, se tornando forte. Vai se cumprir, vai se cumprir. Meu Deus, nessa manhã nós nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor pagou com preço de sangue de Filho unigênito na cruz, para que nós vivêssemos nessa terra. E ainda que pareça impossível diante dos nossos olhos, e ainda que em nós não haja condição alguma, nem em nós e nem nos homens, de ver cumpridas essas promessas, nós declaramos juntos aqui: os nossos olhos verão cumpridas as promessas do Senhor, porque quem prometeu não pode mentir, quem prometeu não pode se esquecer, não pode falhar. Nós escolhemos hoje depender do Senhor, depender do Senhor. Se a água dos homens nos faltar,
Nós prosseguiremos de mãos dadas com o nosso Ismael. Nós prosseguiremos crendo, abrindo nossa boca e dizendo: vai viver, vai crescer, vai se tornar forte. É isso que sairá dos nossos lábios. Fazemos aliança com o Senhor. Não vamos frustrar os teus planos. Não vamos impedir o teu agir. Não vamos, Deus, fazer com que o Senhor demore de agir em nosso favor. Hoje escolhemos prosseguir, avançar, crendo, deixando cair mais uma semente, investindo naquilo que nós estamos crendo e declarando. Porque, Deus, um dia nós olharemos para trás e enfim podemos celebrar o nosso momento de deserto se transformou em riso, em alegria. Tu és bom, bom e fiel sempre. Te agradecemos por esses dias, tudo aquilo que caiu no nosso coração. Guarda essas sementes, meu Deus. Não só guarda, faz vir o fruto da perseverança, da entrega, da fé, da renúncia, da ousadia, da fidelidade, da santidade. Faz vir o fruto, Deus, de lábios puros que declaram a tua vontade, as tuas promessas. Traz o fruto na vida de cada um, no lar de cada um. Que o Senhor seja visto em nós, por onde quer que nós possamos ir. Que as pessoas conheçam Deus que nós servimos pelos milagres que elas veem nas nossas vidas, diante dos impossíveis. É assim que vamos mostrar quem é o nosso Deus para esse mundo. Dizemos: eis-nos aqui. O Senhor nos tem até mesmo nos piores dias das nossas vidas, e nós temos o Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia, mais forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Você pode olhar para o lado e dar um abraço gostoso nessa pessoa que está ao seu lado e dizer: dias maravilhosos o Senhor nos deu. Aleluia, glória a Deus. Senta um pouquinho, amadas, rapidinho, nós já estamos encerrando. Coisa gostosa, delícia, bom demais. Eita, glória de Deus. Deus é maravilhoso, não é? Ele cuida dos detalhes, não cuida? Ele cuidou de você? Amém? Amadas, eu quero agradecer muito, 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 muito. Esse é um momento assim que a gente está na finaleira do nosso congresso, mas eu quero deixar aqui meu amor, meu carinho pelas nossas amadas preletoras, sempre abençoadas. Pastora Mônica, obrigada pelo convite, por ter aceitado e estado conosco. Que o Senhor abençoe teu ministério, tua vida, tua família, em nome de Jesus. Carla, querida, que o Senhor possa te abençoar muito e ser essa bênção que tu tem sido na nossa vida. Agradecer às nossas coordenadoras, que uma andorinha só não faz verão, a gente faz juntas, sabe, naquele bando assim, ó. E eu quero que elas se coloquem em pé, quero honrar elas agora, em nome de Jesus, as nossas superintendentes, as coordenadoras do Estado, aquelas que são líderes lá, locais. Por favor, queridas, fiquem em pé. O auditório, por favor, olha essas mulheres aí, ó, na sua volta. Amém? Aplauda elas em nome de Jesus. Tem alguma líder de mulheres na sua igreja? Obrigada, amadas. Obrigada pelo trabalho de vocês, pelo empenho de vocês. E é juntas que nós fazemos a obra do Senhor, amém? Que o Senhor possa abençoar todas as superintendentes do Estado, aquelas que são líderes locais, que você possa trabalhar e trazer o maior número de mulheres possíveis o ano que vem. Você crê? Você é influência, amém? Mulher de Deus é influência. E é boa influência, com certeza. Olha para o lado e diga assim: você é uma boa influência.
Amém. Então, com essa profecia da amiga, com essa palavra profética, você vai trazer mais pessoas para o congresso que vem. Vai trabalhar, vai trazer uma amiga, aquela que ficou, aquela que você lembrou, aquela, que pena que não veio. O ano que vem, convide e venha, vamos lotar esse auditório aqui para a honra e glória do Senhor. E no finalzinho, sempre é rápido, eu não sei porquê, mas é um monte de coisa sempre que fica para o final e a gente precisa fazer. Filhas de Jerusalém 1. Amém? Filhas de Jerusalém 1, 2022. Se assim o Senhor permitir, estamos fazendo um pré-agendamento. E você sabe quantas mulheres nós já temos? 45. Uau! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Sabia que tem um segredinho para ir a Israel. O Senhor já me deu essa bênção 5 vezes. Mas tem um segredinho. Qual é o segredo? Vou declarar para você aqui. O primeiro, desejo. O segundo, fé, porque sem fé. E o terceiro, o passaporte. Aleluia. Então, já tenho desejo, amém? A fé, não preciso nem perguntar, né? Somos filhas de Deus e nós vivemos, o justo vive pela fé. Então, o Senhor vai se encarregar de todas as coisas. E o terceiro, nós não poderemos sair daqui se não fizermos o nosso passaporte. Então, procure uma agência perto de você, ou venha a Porto Alegre, a gente dá um suporte para você, ou na sua região, e faça seu passaporte. Eglo, temos aí? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, para que vocês comecem já a sonhar. Vamos lá, Eglo. Já vá sonhando. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chovarsons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, para sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar. Fé de gerações, aí que você vai em andar. nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo. Depois da ansiedade, Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança, para sempre teu altar. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. E do alto monte Hermon ao
Mar Morto, das praias e areias, do mar da Galileia, dos vales do Jordão, até Jerusalém, a terra louvarás, e o mesmo não serás, serás em Israel, terra de promessas, fervor do coração. Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não será. Aleluia, vamos ficar em pé, queridas. Quero deixar você com esse sonho no coração e que você possa, em nome do Senhor Jesus, acreditar, porque você recebeu nesse congresso palavras maravilhosas para avançar, para reverter a sua história, porque o mesmo você não será. Amém? Gente, chegamos no final do nosso congresso. Agora, o ano que vem, o Senhor vai ter muitas e muitas bênçãos para a nossa vida. E com o nosso ministério, gente, eu quero agradecer de coração a banda que esteve aqui conosco. Obrigada pela vida de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor através da vida deles. Foram bênção, amém? E com eles nós vamos encerrar o nosso congresso até 2021, se Deus quiser.